Olha, o governo norte-americano fez ameaças claras ao Brasil e a Bolsonaro que parte da grande mídia brasileira parece ignorar completamente. Você não vê isso na grande mídia. Olha só, nos últimos 3 dias, hein? Primeiro, o porta-voz do governo norte-americano disse que não havia hora pior para o Bolsonaro prestar solidariedade à Rússia. Depois, a outra porta-voz do governo norte-americano disse que o Brasil parece estar do lado oposto a toda a comunidade global, falando aí das tensões Rússia, Ucrânia e OTAN. Vamos lembrar, a OTAN é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Atlântico Norte, olha, lembra do mapa mundial, tem ali Estados Unidos, Canadá e os países da Europa. E quem comanda a OTAN são hoje os Estados Unidos e o Reino Unido, ali Inglaterra, do Boris Johnson. E aí o que acontece? A OTAN está avançando contra a Rússia, eles querem uma guerra. A finalidade da guerra não é destruir, não é só trocar tiro, e sim impor sanções econômicas à Rússia, à China e a seus aliados. Isso foi dito diretamente pela vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. A Kamala Harris está num evento de segurança, num comitê de segurança em Munique, e ela discursou lá. O discurso da Kamala Harris foi mais ou menos, vou resumir, depois eu falo mais sobre isso, mas mais ou menos ela disse o seguinte: olha, vamos impor sanções duríssimas, jamais antes vistas contra a Rússia e seus cúmplices, seus aliados. Hoje, os Estados Unidos, e lembre-se, os Estados Unidos hoje vêm como aliados da Rússia, a China, o Irã, Brasil, Argentina e alguns outros países menores. Esses são os grandes aliados da Rússia. Aí quem diz isso não sou eu, Thiago. Os porta-vozes do governo norte-americano, eu vou mostrar aqui um vídeo da porta-voz falando sobre o Brasil, dizem isso. Ou seja, o Bolsonaro, no xadrez da geopolítica, no xadrez da política mundial, o Bolsonaro posicionou o Brasil no pior local possível. Por quê? Porque não é o lado que o Brasil escolheria, esse não é o problema. O problema é a maneira como você escolhe o lado e como você está posicionado. O Brasil hoje é um peão, é uma peça descartável no xadrez da geopolítica e vai ser, olha, vai ser um dos primeiros a serem descartados. Eu vou explicar aqui as ameaças da Kamala Harris, mostrar aqui o vídeo de tudo e explicar por que os Estados Unidos querem impor essas sanções. Isso tem muito a ver em como está a economia atualmente. Os Estados Unidos estão perdendo o protagonismo na economia mundial e na geopolítica. Por isso, para tentar mudar o panorama, eles estão tentando agora, vamos para o tudo ou nada. Vou explicar tudo isso, mas antes de um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, sabe que se tem um governo que é o pior possível nesse momento de tensão, é o Bolsonaro, então inscreva-se aqui no canal, porque aqui ó, a gente é fora Bolsonaro. Desde antes do Bolsonaro assumir, a gente é fora Bolsonaro todos os dias. No Plantão Brasil aqui a gente faz oposição, inclusive nas ruas. Eu peço que você também se inscreva, na descrição tem os meus outros 2 canais. Um é o canal Thiago dos Reis, onde os vídeos são mais curtos, tem metade da duração dos vídeos aqui. E o canal Cortes do Thiago dos Reis. Lá os vídeos têm 2 minutos. 2 minutos de vídeo. Aí não tem como falar, Thiago, não tive tempo. Pô, em 2 minutinhos dá pra assistir, não dá? Então inscreva-se nos 2 canais também. E no primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes. Quanto mais seguidores, maior o nosso alcance para levar a verdade para as pessoas. Agora, vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou mostrar o vídeo da porta-voz do governo norte-americano falando diretamente sobre o Bolsonaro. Aqui foi feita uma pergunta a ela e aqui é a resposta dela. Aqui, ó. President Bolsonaro of Brazil met with Putin this week in Moscow. He expressed solidarity with Russia. I know the State Department put something out, but did the president feel betrayed by President Bolsonaro's comments, and does this affect U.S.-Brazilian relations at all? I've not discussed his comments with the president, but what I would say is that the vast majority of the global community is united in their view, shared view, that invading another country, attempting to take some of their land, terrorizing their people, is certainly not aligned with global values. And so I think Brazil may be on the other side of where the majority of the global community stands. Go ahead. President Bolsonaro. Engraçado. 2 comentários aí. Engraçado ver os Estados Unidos falando que, olha, invadir outro país e tomar parte do seu território é uma coisa inaceitável. Os Estados Unidos falando isso é uma coisa assim, a hipocrisia é nível supremo. Outra coisa é o seguinte, ela falou isso menos de 24 horas depois do outro porta-voz, que é o Blinken, que é o porta-voz do Joe Biden, do governo norte-americano, que disse que não havia hora pior para o Bolsonaro prestar solidariedade à Rússia. Vamos lembrar, quando o Bolsonaro esteve na Rússia, ele fez um discurso de pouco mais de 5 minutos ao lado do Vladimir Putin e parece até que parte do discurso foi escrita pelo governo russo. Por quê? Porque eu não consigo imaginar
que alguém do governo brasileiro conseguiria escrever um discurso tão burro num momento tão inoportuno como fez o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele disse no seu discurso que ele prestava solidariedade à Rússia e a todos os países que querem a paz no mundo. Veja bem, à Rússia, nominalmente, e aos países que querem a paz. Quando ele fala isso é um discurso que parece pronto para ser traduzido para o russo com legendas e ser veiculado nas TVs lá na Rússia. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a Rússia e os países querem a paz, ou seja, a Rússia e seus aliados querem a paz, os outros não. Isso é o que o discurso quer dizer, e talvez o Bolsonaro seja burro o suficiente para nem perceber, mas dificilmente, que ali passaram vários generais, apesar da incompetência e burrice deles, dificilmente tantos generais iam ver esse discurso, que foi a comitiva que foi lá com o Bolsonaro, e não iam perceber o que estavam fazendo. O governo norte-americano percebeu e, com seus porta-vozes, posicionou o Brasil do outro lado do tabuleiro de xadrez. O Brasil ali é inimigo da OTAN e dos Estados Unidos. O Brasil está ali com a Rússia. Só que tem uma coisa. Quem hoje está com a Rússia, que se reuniu com os russos e fechou acordo com eles, ou deu declarações de que está ao lado da Rússia? Argentina. A Argentina se reuniu com a Rússia, só que a Argentina ganhou contratos com a China de quase 24 bilhões de dólares em investimentos. Para a Argentina, para um país com a economia da Argentina, com a realidade da Argentina hoje, é um investimento muito grande. A Argentina saiu ganhando nessa. A Argentina ganhou uma nota para se posicionar do lado da Rússia e da China. A China se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin no comecinho dos Jogos Olímpicos de Inverno e assinaram um tratado que eles chamaram lá na Rússia e na China de uma nova era. Veja bem, uma nova era. Por quê? Porque a era passada era a era onde os Estados Unidos dominavam a geopolítica, os Estados Unidos mandavam no mundo. Agora não, a nova era é com a China e a Rússia mandando no mundo, e eles assinaram tratados. Foi a primeira vez que a China se posicionou militarmente ao lado da Rússia, em muitos e muitos anos. Quer dizer, estão juntos ali, Rússia e China contra os Estados Unidos. Então tá lá, China, Rússia, o Irã é um aliado da Rússia e da China, aliado de muito tempo, tá ali do lado deles. A Argentina tá ganhando muito para ser aliado deles. A Nicarágua vai ganhar armas, fechou um acordo com a Rússia. Nicarágua fica na América Central, é um local estratégico. Se a Rússia colocar armas na Nicarágua, mísseis e tudo mais, chega nos Estados Unidos em questão de minutos. Os mísseis hipersônicos da Rússia, se estiverem na Nicarágua, chegam nos Estados Unidos em questão de minutos e podem destruir artilharias antiaéreas para que outros mísseis mais fortes cheguem depois. Ou seja, você eliminando as defesas do inimigo, o inimigo fica exposto e vai ter que concordar em falar diplomaticamente. Tá. E entre esses aliados tem o Brasil, que com as falas do Bolsonaro se posicionou ali do lado da Rússia. Só que o Brasil ganhou o quê? Nada. O Brasil não ganhou absolutamente nada. A Nicarágua fechou um acordo militar, a Argentina, para um país pequenininho como a Nicarágua, é assim um feito enorme. A Argentina ganhou bilhões e bilhões de investimentos, o Brasil não ganhou nada. A única coisa que o Bolsonaro assinou com a Rússia foi um acordo para que informações sigilosas do governo brasileiro possam ser compartilhadas com a Rússia e vice-versa. Sabemos que a Rússia não vai compartilhar nada com o Brasil, ou seja, agora o Brasil pode compartilhar informações sigilosas de segurança nacional com os russos. É isso. É isso que o Bolsonaro foi fazer na Rússia. É isso. E se posicionar ali ao lado da Rússia como um peão nesse tabuleiro. Se você já jogou xadrez, sabe que o peão é a primeira pecinha ali a ser descartada a ir embora. É isso. Aí chega a vice-presidente dos Estados Unidos, chega em Munique, e ela faz um discurso em que ela diz: olha, já estamos com as sanções prontas, sanções econômicas prontas para a Rússia e para todos os seus aliados. Nós vamos fazer sanções econômicas sem precedentes na história do mundo. Eu comecei a analisar o discurso dela, aí eu li em inglês, primeiro eu vi a notícia em português, né? Eu li em inglês porque eu pensei, não, pode ser erro de tradução. Não, não é. Ela falou sanções econômicas sem precedentes. Ela falou que vai mirar os bancos russos e vai mirar toda a indústria russa e dos países aliados da Rússia. O Brasil foi colocado como aliado da Rússia pelos próprios Estados Unidos. A ameaça é o Brasil também. Ok. Aí eu comecei a pensar, sem precedentes, na época da Guerra Fria, que terminou lá no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, tinha uma coisa: a União Soviética e a China sofriam sanções dos Estados Unidos. A União Soviética não podia fazer comércio com outros países, eram sanções muito pesadas dos Estados Unidos, da OTAN e do Ocidente aos países do Oriente, a Rússia, a China e esses outros. Eu comecei a pensar, que sanção que é pior do que aquelas? Piores que as sanções do embargo econômico contra Cuba? É uma fala muito dura da Kamala Harris.
Só que tem um problema, se as sanções pegam a Rússia e vão pegar a China, as sanções vão pegar o Brasil também. E talvez pegue o Brasil assim de beirada, pegue algumas sanções, mas o Brasil não está numa situação econômica em que o Brasil pode ficar enfrentando sanção. Ou tá? Comenta aí você. E outro, o Brasil não tem um governo que diz, olha, somos um país grande, soberano, temos aliados grandes e soberanos, podemos industrializar aqui o Brasil e não precisamos dos Estados Unidos e desses outros países, podemos desenvolver aqui o Brasil internamente. Não tá, não é um governo que faz isso. Pelo contrário, é um governo que está mais para, vamos desmatar toda a Amazônia, fazer o Brasil virar um grande pasto para ficar plantando para a gente exportar tudo a preço de banana para os chineses, para os europeus, para os americanos. Europeus e americanos não vão querer comprar, a gente exporta tudo para a China a preço de banana. A gente vai ser aqui um quintal. Quintal não, a gente vai ser aqui a fazendinha. Tem lá a China e tem a fazenda da China, uma fazenda em outro lugar que vai ser o Brasil. É isso que parece que o Bolsonaro está querendo. Agora, o que os Estados Unidos querem com a guerra? Não é apenas fomentar a indústria das armas, não. Bolsominions adoram usar o termo nova ordem mundial, nova ordem mundial, não gosto de usar esse tipo de termo, mas o que estava acontecendo era o seguinte, até mais ou menos alguns anos, até a última década, os Estados Unidos mandavam no mundo, eles invadiam o país que queriam, pregavam golpes e tudo mais. O que aconteceu? A China e a Rússia, primeiro começou o BRICS, que foi nos governos do PT, o Lula ajudou a articular. Aí o BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exceto a África do Sul, todos esses países eram os países que mais cresciam no mundo. Tá. Aí a Índia parou mais ou menos o crescimento, a Rússia e a China continuaram, principalmente a China. Aí o que aconteceu? A China começou a investir em países emergentes, ou seja, nos países mais pobres. Países africanos, países da América do Sul. E a China começou a tomar territórios que parece pouca coisa, mas a China fechou um acordo com a Argentina está ali no quintal dos Estados Unidos. Olha, a China fechou acordo com 5, 6, 7 países na África. Ali era local que você pode falar, nossa, a África está abandonada. Não está. A África é pobre porque isso interessa ao capitalismo, isso interessa aos Estados Unidos. A pobreza na África, a miséria do povo africano interessa aos interesses dos bilionários norte-americanos, que é um lugar para explorar. Que lugar é feito para as pessoas serem exploradas. Assim como a gente aqui, o Joe Biden, ele falou não faz nem um mês que a América Latina é sim o quintal dos Estados Unidos. Eles usam o termo backyard, que é um jardim que todo mundo tem nos fundos da sua casa lá nos Estados Unidos. Se você já viu o filme, ou série norte-americana, é isso. Eles acham que nós somos isso deles. Ou seja, a casa grande... No Brasil usa o termo casa grande senzala, é mais ou menos isso. Nós somos a senzala e a casa grande são eles. Ou nos Estados Unidos, eles são a casa e nós somos o jardim, que é para fazer o que quiser com o jardim. É isso. Nós somos descartáveis. Aí o que acontece? A China começou a investir nos países emergentes. Esses países mais pobres começaram a se desenvolver e a confiar na China. Por quê? Porque a China compra as promessas. Se a China chega e fala, eu vou investir 100 bilhões aqui, a China vai lá e investe. Não tá nem, vamos lá investir, vamos desenvolver vocês. Para quê? Para que esses países sejam aliados da China. Os Estados Unidos não. Como é que os Estados Unidos sustentam sua economia há mais de um século? Impondo golpes de Estado, impondo guerras, invadindo países, roubando suas riquezas. Assim como aqui no Brasil impuseram um golpe de Estado para roubar mais de 17 trilhões de reais de petróleo, que é o que está sendo roubado nesse exato momento enquanto eu gravo o vídeo, que é o nosso pré-sal. É isso, assim que os Estados Unidos se sustentam. Isso começou a mudar com esses investimentos da China. Agora, o que os Estados Unidos e a OTAN estão querendo? Eles querem que a guerra comece, que a Rússia invada a Ucrânia, para eles começarem a impor sanções econômicas. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha falou, ela falou o seguinte, as sanções econômicas para a China e para a Rússia já estão escritas, só falta assinatura. Escrevemos nas últimas semanas e dias. Aí a fala dela foi muito engraçada, que ela falou que já estava pronta nas últimas semanas e dias. Eu falei, peraí, semanas? Semanas? Quantas semanas? Faz um mês que os Estados Unidos dizem que a Rússia está para atacar a Ucrânia. 4 semanas, um mês. Então, já estavam prontas as sanções? Quer dizer, já era uma coisa de caso pensado. Vamos impor as sanções. Para quê? O que os Estados Unidos querem é impor essas sanções para fazer um mundo no Ocidente, que é ali Europa, Estados Unidos e países aliados, e um mundo no Oriente. Na Guerra Fria era o capitalismo contra o comunismo. Hoje não tem mais essa de comunismo e tudo mais, que até a China, que é comunista, é um comunismo aberto, não é um comunismo capitalista. Não sei se existe esse termo, mas se não existir, estou criando aqui o neocomunismo, porque a China é comunista, se dizem comunistas, o presidente da China diz que é comunista, e se ele diz, quem sou eu para falar que não?
mas é um comunismo muito aberto, não é o comunismo ali dos anos 60, 70, 80. Tá, é o que acontece, muito menos o comunismo do Karl Marx, muito menos. Tá, aí o que acontece? Eles querem isolar esse lado do mundo. Porém, ó, tem uma grande chance desse plano dos Estados Unidos saírem pela culatra. A má notícia, assim, péssima notícia, é que isso vai causar uma crise de proporções globais. E o Brasil está com o pior governo possível, porque se é o governo Lula, num momento desses eu ia dizer, ó, gente, o Brasil vai sair muito melhor dessa. Assim como quando teve uma crise econômica de proporções mundiais em 2007, que durou até 2012, o Brasil saiu e pulou para a quinta maior economia do mundo. O Brasil emergiu naquela crise mundial porque tinha um governo que sabia usar a crise a seu favor. Quando tem crise, tem quem chora e tem quem vende lenço. Eu nem estou falando isso da ótica capitalista, de que você tem que empreender, não. Falando o seguinte, quando teve uma crise mundial, o mundo inteiro chorou e o Brasil estava ali vendendo lenço. O Brasil estava ali e subiu na crise. Agora não. Agora o Brasil tem o pior governo possível para esse momento. Agora, o que a gente pode torcer é para que essa guerra não saia, para que a Guerra Fria fique durando até o ano que vem, para que assuma um governo decente, que aí no caso eu falo o governo da Estrela Vermelha. Vim até de vermelho aqui hoje, ó, em homenagem ao governo que deve ser eleito em outubro. Tem uma parte da esquerda que não quer, quer votar nulo contra o Bolsonaro, votar nulo. Maluquice, né? Olha, aqui eu vou mostrar o nosso carro de som em Mongaguá, litoral de São Paulo. Rodou na cidade inteira, mas eu vou mostrar a parte da praia, que todo mundo quer ver uma prainha, né? Ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário, eu deixo sempre no primeiro comentário, eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima dele. Siga-me também nas outras redes e na descrição os outros canais. Falou!